Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, e as cores adotadas para essa liturgia é o rosa, né? Um sinal dessa alegria, um símbolo eloquente dessa alegria, o que a igreja adota para nos colocar em alerta para o Natal que se aproxima. E a alegria é a grande mensagem da liturgia que nós somos convidados a celebrar hoje. Alegria na perseverança, alegria na fé, alegria em Cristo Jesus. E aqui, eu fazendo a meditação dessa liturgia, eu juntei o que Sofonias diz com o que Paulo aos Filipenses também diz. Sofonias diz: não te deixes levar pelo desânimo. Aí Paulo vem, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Não te deixes levar pelo desânimo, mas alegrai-vos sempre no Senhor. E essa mensagem de alegria, ela vai sendo repetida na primeira, no Salmo, na segunda leitura e de alguma forma entre as linhas no Evangelho. A primeira leitura diz, muito diretamente, diz a você, diz a mim, diz a igreja reunida: alegra-te e exulta de todo o coração. Exultai, Isaías diz, exultai cantando alegres, com alegria bebereis o manancial da salvação. Canta de alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. É essa mensagem que está batendo à porta do seu coração hoje, nesse terceiro domingo. E Paulo, em especial aqui, ele dirige uma mensagem a uma comunidade que sofria algumas perseguições, e até mesmo, como diz aqueles que estudam essa passagem bíblica, diz que Paulo se encontrava preso, sofrendo, e ele teve a capacidade de dizer: alegrai-vos. O apóstolo, quando diz isso, ele fala de alegria que está como alguém que tem a confiança em Deus, mesmo acorrentado, prisioneiro, sabendo da sua comunidade que também sofria essa perseguição, ele diz: em Cristo digo, alegrai-vos. Portanto, olhando Paulo, que nos dirige essa mensagem hoje, fica claro, meus irmãos e minhas irmãs, que a alegria não é a ausência de algo ruim que possa nos fazer tristes. A alegria não é, eu não tenho problemas, então eu fico... Não. Mesmo diante, é o desafio, né? Mesmo diante da perseguição, da prisão, da opressão, no Senhor eu me alegro, pois Ele é fonte da minha alegria. Era a fonte da alegria de Paulo, fonte da alegria da comunidade dos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. Escutemos também o que diz o Papa Francisco em uma de suas cartas, né, a alegria do Evangelho. Ele vai dizer: enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quem tem Jesus tem um coração completo. Tem a coragem, diz o Papa, de enfrentar os desafios. Continuam: esses se deixam salvar por Ele, são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Repito, com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Nos diz o Papa Francisco. Ele entendeu, compreendeu o que Paulo experimentava, e ele mais uma vez repete isso para cada um de nós. Aí Sofonias, a primeira leitura, vai dizer: não te deixes levar pelo desânimo. Não te deixes levar por os embates que certamente ocorrem e ocorrerão na tua vida. Mas o desânimo, é bom que seja dito, ele nasce de uma frustração por não atingir alguma meta almejada. Pior ainda, quando eu coloco meta em coisas, estimo minha alegria em pessoas, e isso não acontece, eu fico desanimado.
Aí o Evangelho vai dizer, não coloque, olha só a palavra, né? Muito dura e precisa. Infeliz é o homem e a mulher que deposita a sua confiança nos homens, em outros homens. Infeliz é aquele que deposita o seu coração em coisas. Esse vai experimentar a tristeza, o desânimo. E digo mais, como falava no início da missa, o pecado que você insiste, que nós insistimos em viver, ele é fonte da tristeza. A natureza da tristeza é o pecado. Veja só, Lucas, quando relata João Batista na tarefa de anunciar a vinda do Messias, diante dele, na confusão que aquelas pessoas faziam, será que ele era o Messias? Existem 3 repetidas perguntas, feitas por pessoas diferentes que estavam ao redor de João Batista naquele momento. Primeiro a multidão pergunta, que devemos fazer? Depois, os cobradores de impostos, mestre, que devemos fazer? Por fim, os soldados e nós, que devemos fazer? Certamente você, aqui me escutando, quando eu falo da alegria, você lembra da sua tristeza, você lembra dos desânimos, você deve se perguntar com essas ou outras palavras, o que eu devo fazer diante disso tudo? João Batista, ele reconhece que tanta multidão, os cobradores de impostos, os soldados e a multidão que o cercava, estava endereçando a sua vida, assegurando a sua vida em realidades materiais. E ele pede a coragem da partilha, ele pede que os cobradores de impostos abandonassem o pecado da usura, que era cobrar injustamente o a mais, o exagero na cobrança dos juros. E ele ainda diz, não roube. Ele percebeu que nessa situação do apego, da ambição, do interesse desmedido, aqui era a fonte da tristeza daqueles homens, da multidão, dos soldados e dos cobradores de impostos. Essa nossa busca desenfreada, essas nossas ambições, o consumismo, ele consome, na verdade, a nossa alegria. Até porque a gente se percebe algumas vezes na vida, nessa correria nossa de ter, basta a gente ter e a gente conclui. Não é ali a alegria. E a gente fica desanimado, frustrado, um vazio muito grande. Quando a gente confia muito naquela pessoa e faz de tudo para tê-la, acaba tendo, aquela pessoa nos decepciona, fala assim, enderecei a minha vida, as minhas forças, por um lugar que não me garantiu a alegria. Aí vem o desânimo. Aí olhando João, escutando João, ele diz, desapegue-se disso e confie no Senhor. Tenha coragem de financiar, diríamos assim, esse termo material, a sua vida em Deus, em Cristo. Retomo o que o Papa Francisco ainda diz na sua carta encíclica. Ele diz, o perigo que pode causar a falta de alegria, ele diz, o grande risco dos nossos dias, do mundo atual, é essa múltipla cobiça nossa, avassaladora, essa oferta do consumo que vem batendo nas nossas portas de ter, causa-nos a tristeza. Ainda mais, diz ele, nos faz pessoas individualistas. E o individualismo, ele brota no coração, nos faz mesquinhos, acomodados, nos coloca em pessoas que buscam desenfreadamente um prazer, que não é alegria. Prazer não é a alegria, porque você experimenta, nós experimentamos certos prazeres, e ele dura alguns instantes, e o nosso coração fica tomado por um vazio que nos consome. Nos faz superficiais essa busca desenfreada. Nos coloca, no fim de tudo, isolados de Deus, isolados do convívio, porque a ambição é tamanha que nós não possibilitamos pessoas do nosso lado pela concorrência. Vamos excluindo, matando, afastando, e no fundo resulta-se no grande isolamento, causa do desânimo,
e da tristeza. O que coloca em xeque, diz o Papa Francisco, a vida interior, o coração do homem. A ambição nos tira a capacidade de olhar para o lado, de pensar no outro, de pensar em Deus. Fervilha em nossos corações, ferve em nosso coração esse interesse de gozar, de ter prazer, de ter, e no fundo, nada disso nos faz bem, nos coloca desanimados. Portanto, a origem da tristeza que você vive é o teu egoísmo. A tristeza que hoje você reconhece é fruto deste individualismo, dessa ambição, desse egoísmo, causa do pecado. O egoísmo nos leva até a um amor desordenado pelas coisas e pelas pessoas. É um vício, um grande vício, diz também São Tomás de Aquino. E ela é a origem, esse egoísmo gera outros tantos pecados. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se nós queremos viver a alegria em Cristo, a alegria em Jesus, declarada por Paulo, declarada pelo livro dos Sinfonias, nós devemos ter a coragem de colocar a nossa esperança, a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo. Talvez pareça meio clichê dizer isso, mas corajoso e corajosa é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, que tendo Deus compreende que isso é o necessário. Tendo Deus, tenho tudo. Tendo Deus, vivo a prisão, vivo a perseguição, mas confio nele. Aí você consegue, tendo essa compreensão, mesmo diante disso, viver a alegria que nasce do Evangelho. É isso. O Senhor vem hoje ao nosso encontro nos dizer: alegrai-vos em Deus, alegrai-vos nas coisas que eu lhe reservo, na segurança que eu lhe dou, na esperança que eu lhe dou. Alegre-se em mim, volte-se a mim, pois eu sou a fonte da tua vida e da tua alegria. Que esse Evangelho proclamado aos nossos ouvidos converta os nossos corações e nos encaminhe sempre mais ao Senhor, o Deus de nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.